Vamos lá. Olá, seja todo mundo bem-vindo. Já tecemos aí uma conversa. Todo mundo tem entre 14 e 18 anos, dizendo assim para não errar. Estou conhecendo um pouquinho melhor vocês. E todo mundo tem como objetivo, até os 18 anos, estar num cargo público Professor, federal, ganhando mais de 5 mil reais. Pode dizer, meu caro? o senhor falou meu nome? Eu acho que sim, não coloquei falta em você, não. Assim. Ok, turma, então nós já batemos aí um rápido papo, vocês me disseram que não ficou dúvida e tal. Agora, como uma forma de deixar vocês mais seguros e mais ainda incentivar e ajudar vocês mesmos a aprimorar a leitura, enfim, a conseguirem dar conta dessa tarefa. E na minha intenção, extrapolar o que eu vou mostrar agora, que eu vou mostrar outra vez uma proposta de produção textual, eu vou mostrar de novo, mais rapidamente, porque no outro vídeo está detalhado. Né? Então, agora é só para o vídeo não ficar, digamos assim, quebrado, entendeu, gente? Para ter uma unidade no nosso roteirinho. Então, eu vou mostrar uma proposta de produção textual, uma atividade de análise textual. Rapidamente eu vou mostrar um exemplo de atendimento e um exemplo de atendimento da análise, de atendimento da produção, e depois eu vou fazer mais uma leitura analisando, relacionando as partes do texto como exercício para vocês. E aí encerra esse nosso encontro de hoje, tá? Então, deixa eu compartilhar o material. Quem ocasionalmente julgue que passamos muito rapidamente por essas propostas agora, vai ver o outro vídeo em que eu me demoro, em que eu detalho, certo? Onde eu vou me demorar aqui é na parte final da nossa apresentação. Então vamos lá. Já uma revisão e recapitulação. Até tem as marcas aí do nosso papo anterior. Gente, vocês conseguem ver a tela direitinho? Conseguem, por favor, confirmem. Sim. Sim. Pronto. Então, atividade avaliativa, análise e produção de texto. Vou dedicar isso aqui o tempo só da leitura. Quem quiser ver os comentários, vai para o vídeo anterior, certo? Parte 1. No fragmento com o mesmo número ligado que seu nome no sistema, vai aparecer lá embaixo, depois desse passo a passo todinho, tem lá a enumeração de 1 até 37. Identifique casos de sujeito, complemento verbal, complemento nominal, adjuntado nominal, adjunto adverbial, aposto, nomes e verbos. Então, nesse fragmentinho, você vai identificar esses casos e vai marcar um total de 10, certo? No vídeo anterior, eu faço uma revisão e no canal do professor Ciro Soares, vocês encontram várias aulas em que eu explico o que é isso e exemplifico. Ou vocês podem estudar em gramáticas ou ver qualquer blog da internet ou qualquer canal de gramática que vocês julguem que ajuda. Ao fazer esse exercício, você pode indicar 2 vezes o mesmo termo, certo? Para realizar sua atividade, copie o fragmento à mão e marque os termos por completo. Tinha gente marcando só o núcleo, só a parte principal, aí não é, para marcar o termo todo. E escreva por extenso o nome. Isso vale até 20 pontos, certo? Faz de conta, 2 décimos para cada acerto, certo? Cada termo que você indicar corretamente. 2 décimos não, 2 pontos, né? Em seguida, o que você vai fazer? Você vai ter lá o seu fragmento, que você vai daqui a pouco conhecer qual é. Você vai redigir um parágrafo de no máximo 15 linhas, certo? Sobre um desses itens de 1 a 7. Então, com essa atividade de cima, eu quero que vocês desenvolvam a inteligência para saber lidar com conceitos, para saber relacionar um conceito com um fato. É para isso que serve, para aprimorar a inteligência de vocês. Ocasionalmente, vocês podem precisar do conhecimento dessa coisa de adjunto adverbial, adnominal, que são os termos do período, para vocês fazerem uma questão de uma prova, de um Enem, de um concurso público que vocês venham fazer, certo? Tem concurso público para ganhar 10 mil reais, aí tem lá 20 questões de português, 5, 6, 7 são sobre esse conteúdo, ou você precisa desse conteúdo para poder fazer as questões. Aí depois a gente vai treinar outra coisa. Você vai pegar esse seu fragmento que você analisou, você vai escrever 15 linhas sobre ele, mas você vai escrever sobre o seguinte, olha, sobre o valor de ser divulgado seu fragmento, todo ou em parte, o valor de ter registro na Constituição, o seu fragmento, todo ou parte,
o valor de ser cumprido, que você acabou de analisar, de ler ali, no todo ou em parte, o valor para os jovens ou para o futuro do povo brasileiro ou para o presente do povo brasileiro ou para algum grupo específico do povo brasileiro, daquele seu fragmento ou de parte dele. Tudo bem? Eu vou mostrar outro exemplo daqui a pouco. Então, eu vou mostrar exemplos daqui a pouco, 3 exemplos pelo menos. Um que eu já dei no outro vídeo, em que eu demoro mais, nisso que eu estou fazendo agora, e um exemplo novo para esse vídeo. Você vai estabelecer uma tese, aí quem não sabe o que é tese, vê as aulas que tem lá no canal, que eu explico bem direitinho o que é tese, e o grupo que está aqui acompanhando ao vivo já treinou, já fez tese. Então, diante da sua proposta escolhida, você vai estabelecer uma tese, você vai transcrever a sua proposta para a parte superior do seu parágrafo, para ela funcionar como título, para quando eu for ler o parágrafo, eu observar se você atendeu ao que você se propôs abordar. Seu parágrafo deve ter ao menos 3 períodos, certo? Então, eu estou dizendo com vocês, quase como um desafio. Algumas pessoas que já escrevem muito bem nessa turma poderia tentar fazer esse desafio. Atender essa proposta em 8 linhas. Faz de conta que você só tem 30 linhas para escrever a redação. Aí você faz 8 linhas em um parágrafo argumentativo, certo? Seu parágrafo deve citar com aspas ou todo o seu fragmento ou uma parte dele. O que vier do fragmento tem que estar entre aspas. E deve ter alguma coisa, certo? Do fragmento lá. Aqui nesse importante, eu já li no outro vídeo, eu vou dizer, vou levar em conta aspectos de convenções da escrita, pontuação, acentuação gráfica e por aí vai. Você pode perder até 10 pontos por causa disso. A sua atividade vale 30. Então, se você cumpriu tudo e errou 10 itens, menos 10 pontos. É assim que eu vou lidar com vocês, certo? E aqui foi um exemplo. Eu tratei como se meu fragmento fosse o artigo 4º, inciso 2º, da Constituição Federal. Nesse artigo 4º, inciso 2º, a Constituição Federal prevê que o nosso país, a República Federativa do Brasil, quando for interagir com outros países, ela vai ter como princípio a prevalência dos direitos humanos. Nada mais importante. O ser humano, a dignidade do ser humano, a inviolabilidade do seu corpo, enfim, a preservação da vida humana, enfim, o respeito ao ser humano é o mais importante quando o Brasil for interagir com outros países. E eu escolhi a proposta de falar assim, o valor eu posso alegar, que eu posso dizer, de ter na nossa Constituição esse registro, de que o Brasil tem um princípio, tem como a prevalência dos direitos humanos um princípio ao interagir com outros países. Eu estabeleci essa tese, algo muito simples. Eu não sou formado em direito, vocês também não são, mas o exercício a gente consegue fazer, né? Quando a prevalência dos direitos humanos como um princípio orientador da relação do Brasil com outros países, isso aqui tudinho, gente, nada mais fiz do que repetir o que estava na Constituição. Espero que vocês tenham percebido. Aí qual é o meu, vamos dizer assim? O que esse princípio faz? Protege pessoas de lugares mais pobres ou em maior vulnerabilidade do que a da realidade brasileira de serem Professor, tratadas de modo indigno, no caso de trabalhar no Brasil. Pode dizer. onde é que ficam essas constituições que o senhor está falando aí no... Na verdade, só tem uma Constituição. Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu peguei o fragmento e eu peguei uma parte da Constituição e enumerei. Está aqui embaixo. Sim, então no caso são aquelas que estão lá no final da página, né? Está aqui embaixo. É o que eu vou Ah, mostrar. entendi. Certo? Aqui é só atividade. Depois eu melhoro essa escrita aqui em cima, sabe? No fragmento, logo a seguir, após essa atividade e tal, eu acho que era melhor que tivesse assim. Ok? Então, valeu pela pergunta. Então, a minha tese é essa, que o princípio da prevalência dos direitos humanos protege pessoas de países ou de países que estejam numa condição mais vulnerável do que o Brasil. Vocês estão acompanhando as notícias e vocês sabem qual é o país que atualmente está aí super divulgado como um problema sério lá, as pessoas desesperadas. Alguém diga o nome do país, por favor?
Qual é o país? Afeganistão? Exatamente. Então, se eu fosse escrever esse texto valendo, eu poderia citar o Afeganistão como exemplo. Por princípio, o Brasil não pode fazer um acordo com o Afeganistão para trazer pessoas para cá para trabalhar numa condição indigna. Não seria aceitável chegar para o Talibã, que está assumindo o poder, e dizer: faça o seguinte, não mate, não. Mande para o Brasil, que lá eles vão ser escravos. O nosso país não pode fazer isso. A dignidade da pessoa humana é um princípio que prevalece nas relações internacionais. Entenderam o que eu estou dizendo? Óbvio que alguém de direito pode vir me questionar, mas eu vou dizer, rapaz, não tem condições não. O Brasil escravizar a gente não é aceitável, entendeu? Passou isso aí. Na relação internacional é prevalência dos direitos humanos. Prevalece sobre outras coisas. Então, o valor de ter... Aí eu transpus para cá a minha proposta e escrevi esse pequeno parágrafo que eu vou ler para vocês aqui. Certo? A prevalência dos direitos humanos como princípio orientador da relação do Brasil com outros países protege pessoas em lugares mais pobres ou em menor ou em maior vulnerabilidade do que a da realidade brasileira de serem tratadas de modo indigno no caso de trabalharem no Brasil. Não pode vir gente de fora para cá trabalhar de modo indigno. Não interessa se lá ela estaria numa situação, vamos dizer assim, mais indigna ainda, mas o Brasil tem de respeitar. Certo? Isso pode ser afirmado pelo fato de que jamais será aceitável serem recebidos estrangeiros para serem explorados em condições desumanas, como é a do trabalho escravo. Certo? Por isso, todo brasileiro deve se orgulhar diante de outros países por ter uma Constituição que respeita não apenas o povo brasileiro, mas também toda a humanidade. Nisso está um dos valores de termos da Constituição, uma previsão tão civilizatória. Então, eu sei que alguns de vocês escreveram coisas até melhor do que o que eu fiz aqui, viu? Mas, digamos que se você me apresentar um parágrafo como esse, você alcança aí nota máxima. Ok? Beleza? Aí vamos para outros exemplos? Não, aí o exemplo da análise. A análise que eu mostrei por último aqui, você vai identificar 10 termos, vai marcar o termo completo, e o que eu quero? Aqui começa a parte que para mim é principal. Eu quero que vocês exercitem, se não sabem fazer, aprendam, e se já sabem, exercitem. Relacionar as partes de um todo. Então tá aqui, título 1, dos direitos fundamentais, artigo 4º. Então, se o artigo 4º está dentro do título 1, a República Federativa do Brasil rege em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, os princípios pelos quais o Brasil rege-se nas suas relações internacionais é um princípio fundamental para o nosso país. A Constituição é a lei que funda, é a lei que dá origem a um poder que é exercido sobre um povo que mora num território, sobre todos nós, certo? Então, o que eu quero que vocês saibam ao escrever é relacionar a parte aqui inicial do artigo, que é o caput, com os incisos. Quando eu perguntar para vocês, gente, o que é a independência nacional? Eu quero que vocês saibam, ao olhar para esse texto, me dizer, professor, é um princípio por meio do qual o Brasil se relaciona com outros países. Vocês entenderam isso, gente? É a minha aula de leitura. Estudar sujeito, verbo e complemento para não conseguir entender isso não adiantou nada. Então, o que é a prevalência dos direitos humanos na Constituição, gente? Aí você olha para o texto que está aí na tela e diz, é um princípio por meio do qual o Brasil vai se relacionar com outros países, pela prevalência dos direitos humanos. É uma regra. Não pode ser quebrado, não, tem que ser respeitado. Isso é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Não é qualquer coisa. Entenderam, gente? Então, quando eu quero aqui que vocês mais uma vez exercitem identificar sujeito, identificar complemento nominal, identificar substantivo, identificar adjuntado nominal, é para vocês saberem relacionar as partes do texto. Esse exercício de gramática, preste atenção para entender e vocês até anotem isso. O exercício de gramática auxilia
a desenvolver a inteligência para estabelecer as relações de significado. Para mim, é o sentido de estudar isso agora. Gente, querem que eu repita? Entenderam isso que eu estou explicando? Na hora de você escrever, eu quero que você demonstre que entendeu. O que é a autodeterminação dos povos, gente? É um princípio fundamental na Constituição. É um princípio por meio do qual o Brasil se orienta, se rege, quando ele interage com outros países. Então, vamos dizer, o presidente da República ou a presidenta da República se encontra com um representante de outro país. Esse representante só pode combinar coisas que respeitem a prevalência dos direitos humanos, que respeite a autodeterminação dos povos, que respeite a não intervenção. O Brasil não pode se reunir com uma potência para dizer, fazer o seguinte, vamos jogar umas bombas ali no meu país vizinho, eu deixo. Bota aqui seus tanques e suas aeronaves aqui no meu país e vamos destruir lá esse país da América Latina. O Brasil não pode, isso é um princípio. Entenderam? A não intervenção. Não ir lá e intervir no outro país lá, usar força e tal. Igualdade entre os estados. O Brasil não pode, como princípio, ir lá e dizer que um país que tem lá um certo poder instituído, porque é uma ilha pequena e não tem exército, então o Brasil vai se achar superior. Não. É igualdade entre os países. Defesa da paz é outro princípio. Solução pacífica de conflito. Entenderam o que eu estou fazendo, gente? Digam sim, pelo amor de Deus. Solução pacífica de conflitos é um princípio por meio do qual o Brasil se rege nas relações internacionais. Todo mundo entendeu isso? Eu estou parecendo aqueles professores que riscam o quadro todinho, né? Daqui a pouco ninguém vê mais nada. Gente, por favor, digam se entenderam. Pessoal, Sim, quem tem sim. alunos na sala, todo mundo saiu. Turma? Então é isso, turma. Se vocês não têm dúvida, não têm observações, o que eu tinha para explicar era isso para vocês. Turma? Turma? Estamos aqui, boy. Boy? Entendemos. Meu rapaz, está Entendemos. sendo gravado, você está chamando seu professor de boy. É inadequada aí a escolha, viu? Você me chama de boy quando a gente estiver jogando futsal, aí faz parte. Mas durante a aula, não. Eu quero saber de vocês se vocês entenderam essa relação entre as partes do texto. Basta dizer um sim ou um não, só para eu saber. Sim. Ok, turma? Então é isso que eu quero que vocês aprendam a fazer, relacionar aqui uma parte com outra, certo? E o exercício de gramática, que aqui está mais uma vez exemplificado, olha, é para vocês desenvolverem a inteligência para isso. A República Federativa do Brasil é o sujeito, é a parte sobre a qual se diz algo usando um verbo. Esse buscará aqui é o verbo, certo? Buscará, enfim. E aí os complementos verbais e tal, certo? Isso tudo eu já expliquei bem direitinho no outro vídeo, acabei me demorando mais do que eu gostaria aqui. Então vamos aqui, olha, o último exemplo para vocês. Deixa eu usar como último exemplo essa parte aqui, eu acho que fica melhor. Então vamos supor, você é o número 3 lá no sistema. O seu item vai ser aqui, olha, artigo 5º caput, certo? O que é que eu quero que vocês percebam? Título. Toda lei é organizada assim. Tem o título, tem os capítulos. Dentro dos capítulos tem os artigos. Os artigos têm essa parte principal, que é o caput. E nos artigos, vocês vão ter a parte enumerada com algarismo romano, que são os incisos. Se por acaso vocês forem fazer qualquer prova na vida e aparecer lá um pedacinho da lei, é assim que você vai se referir à lei. Entendeu? Então, olha, preste atenção. Quem pegar esse artigo 5º vai ser o último exemplo que eu vou dar para a gente encerrar aqui, certo? Então, quem pegar esse artigo 5º, saiba que estará tratando dos direitos e garantias fundamentais. Ok? Direitos e garantias fundamentais. Mais especificamente, dentro dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos individuais e deveres coletivos.
dos direitos e deveres individuais e coletivos. É de cada pessoa e é de todo mundo. Então, o que diz nossa lei? É uma coisa que é tranquila de entender, olha. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade. Não pode violar o direito a quê? A inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança, do direito à propriedade, nos termos dessa lei. Então, quem é o número 3, vai identificar 10 itens aí, sujeito, verbo, predicado, complemento verbal, complemento nominal, e vai escolher uma partezinha para fazer um comentário argumentativo, para defender um ponto de vista. Por exemplo, a pessoa pode pegar essa parte aqui, olha. No Brasil, é um direito fundamental e é um dever de todo mundo respeitar a inviolabilidade do direito à propriedade, por exemplo. Aí essa pessoa vai lá para cima e vai escolher uma proposta. Por exemplo, a proposta aqui, o valor para algum grupo do povo brasileiro de ter o registro na Constituição do que ele escolheu. Então, o artigo 5º, na sua parte inicial, no seu caput, ele prevê que é um dever de todo mundo e um direito de todos não violar, respeitar a propriedade. Aí aqui, ó, para um grupo do povo brasileiro, a pessoa pode de repente escrever um parágrafo sobre o valor disso para os ricos, ou a pessoa pode escrever um parágrafo sobre o valor disso para os pobres. Entenderam? A pessoa pode escrever uma reflexãozinha de 15 linhas no máximo, argumentativa, mostrando como é importante a lei fundamental proteger o patrimônio de quem tem propriedades, casas, bens, terrenos, automóveis e tudo mais. E também a pessoa pode escolher, olha, para uma pessoa pobre que só tem uma casa, é muito importante que o direito de propriedade dela seja respeitado. Porque não pode nem o poder público chegar e tomar a casa da pessoa, e também não pode uma pessoa chegar lá, invadir e jogar a pessoa para a rua sem ser com o devido processo. Entenderam o que eu estou dizendo? Respeitar a propriedade. Cada um tem o que conquistou com seu suor. Aí protege ricos e protege pobres. A pessoa vai escolher para um certo grupo. Gente, eu queria que vocês, por favor, interagissem, dizendo só sim ou não, ou repita. Vocês entenderam? Não entenderam? Querem que eu repita? Querem Entendi, que eu dê outro professor. exemplo? Entendi. Eu entendi. Todo mundo entendeu? Como tem tempo, eu vou respeitar o tempo que vocês têm direito de receber explicações. Eu vou para mais um exemplo. Olha, o número 1 vai ficar assim, olha. Dos princípios fundamentais. A República Federativa Nacional do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se como Estado democrático de direito e tem como fundamentos, a pessoa tem que demonstrar que entendeu que é um fundamento. Aí, claro que tem livros sobre o que é fundamento, não é o caso. Mas saber o seguinte, que a soberania é um fundamento. Quer dizer, o Brasil ele é soberano. Ele não tem ninguém que manda nele, nem ele quer mandar em ninguém. Ele é soberano. Ele respeita a soberania como uma coisa fundamental. Aí a pessoa pode dizer, professor, esse aí está muito distante para mim, isso é uma coisa de quem estuda direito. Pronto, número 1. Você pode escolher esse, olha. Por exemplo, dignidade da pessoa humana. Você joga no Google dignidade da pessoa humana, lê um parágrafozinho para entender melhor o que é, e você escreve um parágrafo argumentativo sobre a dignidade da pessoa humana como um fundamento, como algo que funda, que sustenta a República Federativa do Brasil. E você pode vir aqui e escolher aqui, olha, dessas propostas, por exemplo, para o futuro do povo brasileiro. Então você pode dizer assim, olha, hoje o brasileiro ainda é tratado de modo muito indigno, o salário mal dá para comer, as pessoas mal têm direito a lazer. Agora, como é um fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, não só
a gente vai um dia se libertar de formas de trabalho semelhante à escrava, como também o trabalhador vai ter condição de lazer, vai poder se divertir, vai ter tratado com mais dignidade. Esse é o valor para o futuro de estar registrado na Constituição a dignidade da pessoa humana como um fundamento. Entenderam? É só isso. É só essa relação que vocês vão fazer aí com os conectivos que vocês estudaram no primeiro ano, dividindo em períodos o parágrafo. Ok? Para ter assim, para amarrar mesmo, que vocês entenderam, eu vou dar ainda outro exemplo. Outro exemplo. Mais um. Certo? Mais um. Olha aqui, olha. Direito e garantia fundamental. Todo mundo no Brasil tem como direito e garantia fundamental esses direitos e deveres individuais. Estão entendendo o que eu estou explicando para vocês? É uma relação matemática. Uma coisa que contém outra. Dentro dos direitos e garantias fundamentais, aqui eu coloquei um diagrama lá da teoria dos conjuntos, né? Dentro do conjunto de garantias e direitos fundamentais, existem os direitos e deveres individuais e coletivos. Estou estudando vocês, ensinando vocês a ler. Para quem não sabe, quem já sabe, me perdoe. Ok? Relacionando uma parte com outra. Dentro dos direitos e garantias fundamentais estão os direitos e deveres individuais e coletivos. É para todo mundo. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Sem nenhuma distinção e tal. Garantindo tudo nos termos da Constituição. Aí vamos supor que você é o número 5. Você pegou esse inciso 2º aqui. Ou você é o número 4 e pegou o 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Direitos e obrigações. Ninguém vai poder alegar que não pode fazer uma coisa porque é mulher. Ninguém vai negar um direito a alguém porque é mulher. Do mesmo jeito, ninguém vai ter o direito porque é homem ou vai deixar de fazer uma obrigação porque é um homem. Como regra, aí vem as exceções, que é nos termos da Constituição, né? A Constituição vai explicar, vai ter os casos lá, entenderam? Nos termos da Constituição. Não é uma igualdade total, é uma igualdade constitucional. Iguais como iguais, diferentes como diferentes. Então, se você é o número 4, você pegou o inciso 1º do artigo 5º. Você pegou um dever individual e coletivo. Você pegou um direito individual e coletivo para comentar. Qual é o valor para o povo brasileiro, ou qual é o valor para um certo grupo do povo brasileiro, qual é o valor para os jovens, ou qual é o valor para o presente, ou qual é o valor para o futuro da Constituição dizer no inciso 1º do artigo 5º que é um dever individual e coletivo que homens e mulheres são iguais perante a lei. É isso que você vai fazer, certo? Eu espero que pela minha repetição, de tanto que eu expliquei isso, vocês tenham compreendido que vocês vão fazer uma análise gramatical para aprimorar a inteligência, para fazer uma relação de significado entre o título, entre o capítulo, entre o caput e o seu inciso. É isso que vocês vão demonstrar ao escrever. Certo? Ok? Alguém levantou a mão. Se for uma pergunta relacionada com o que eu disse, a gente grava a resposta. Se for sobre outra coisa, eu paro de gravar e a gente conversa. Certo? Pode fazer a pergunta, se for conveniente. Enganou, levantou por engano. Então é isso, gente. Boa atividade. Vocês vão sair super bem, tenho certeza. Já estão bem familiarizados. E é isso. Eu espero que vocês se apaixonem pelo direito e que queiram se tornar juízes, promotores e exerçam a função de poder dentro do Estado, né, na estrutura do Estado, de modo a que a nossa Constituição seja cumprida cada dia mais e que pessoas que têm uma história como a nossa possam ser cada vez mais e mais respeitadas pelo trabalho de vocês, tá? Valeu!